Meus amigos, chegamos às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e agora é para decidir quem vai para a semifinal, quem vão ser os quatro melhores times do mundo nessa Copa do Mundo de Clubes e vamos falar um pouco sobre cada um dos confrontos e a minha opinião sobre cada um deles. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Se inscreve aqui e deixa o seu like, que é muito importante para o nosso canal seguir crescendo, tá? Nessa nova fase, nesse novo momento em que a gente está criando um conteúdo um pouco diferente, né? Mas enfim, vamos falar um pouco aí sobre cada um desses jogos aí. Na tela já as partidas entre Palmeiras e Chelsea, que na tela aí tá amanhã às 10 horas, mas é porque eu tô gravando com antecedência esse vídeo para poder postar aí nessa sexta-feira, tá bom, galera? Então, Palmeiras e Chelsea nessa sexta-feira jogam às 10 da noite e vamos falar por ordem aqui, tá? Ordem de chaveamento aqui, como tá citado aqui no GE. Palmeiras e Chelsea, um jogo em que o Chelsea já foi uma equipe que perdeu para um brasileiro, que era o Flamengo, mas era naquele momento em que eu citava que um time europeu entra um pouco mais desligado, é o time europeu entrando ali com um pouco de mais tranquilidade na fase de grupos, acreditando que vai passar de fase, né, em algum momento. Então acaba protagonizando uma derrota, um vexame ou outro, assim como o PSG, no caso do Botafogo, e que no mata-mata o PSG mostrou que é um time forte e venceu com facilidade a equipe do Inter Miami. O time do Chelsea também passou aí com tranquilidade da equipe do Benfica, então acho que vem com outra proposta, vem com outra visão para esse mata-mata. E o Palmeiras vai sem mudanças, né? Com sangue no olho, com tudo. Palpite meu aqui, acho que assim, a gente tem na Europa três escalões aí de equipes, né? As equipes do primeiro escalão, que por um acaso vão se enfrentar aqui, PSG e Bayern de Munique, né? Duas dessas equipes do primeiro escalão. Temos equipes do segundo escalão e temos equipes do terceiro escalão, que para mim é o caso do Chelsea. O Chelsea é um time que ele não vem fazendo boas campanhas nas últimas temporadas. Foi campeão da Conference League, mas a gente tem três competições europeias: a Champions League, a Europa League e a Conference League. A Conference League é o time lá, a competição de terceiro escalão ali, digamos, da Europa. Claro que alguns times que, por exemplo, fizeram uma temporada anterior ruim, não se classificam para Champions, vão para a Conference League e acabam conseguindo fazer uma boa campanha e tal, mas não acho que seja o caso do Chelsea. Nesse ponto aí, eu acho até que o Palmeiras passa de fase e esse é o meu palpite. Fluminense e Al Hilal. O Al Hilal já falei aqui sobre o time, que é uma equipe que não era uma surpresa para mim ter passado de fase, não era uma surpresa estar fazendo uma boa Copa do Mundo de Clubes. Tem a equipe mais cara se você tirar as equipes da Europa, né? O time do Al Hilal é o time que tem a maior folha salarial entre os times não europeus. Então, de toda forma, o Al Hilal não é uma surpresa ter chegado até aqui. O time do Al Hilal é um time forte, é um time interessante, né? No duelo contra o Manchester City, eu dei o favoritismo ao Manchester City, mas que eu vinha citando, né? O Al Hilal não é um time morto, não vai entregar fácil. E chega para esse jogo aqui com muita moral a equipe do Al Hilal, mas eu confio na equipe do Fluminense, também vem fazendo um grande Mundial de Clubes. Acho que precisa manter a proposta, né? Jogar uma partida parecida com a partida que fez contra a Inter de Milão, né? Um time totalmente dedicado ao jogo. Então, acho que se o Fluminense conseguir colocar isso em campo, consegue passar de fase contra a equipe do Al Hilal. E aí teríamos um Palmeiras e Fluminense na semifinal, né? Já de certeza um brasileiro na final. Mas nós temos certeza também que na final teremos um europeu, porque no outro chaveamento temos PSG, Bayern de Munique, Real Madrid e Borussia Dortmund, só europeu. Né? E de quebra poderemos na semifinal ter um clássico alemão entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Mas vamos lá. PSG e Bayern de Munique, para mim, são as duas melhores equipes desse Mundial. Né? Caíram aí no mesmo chaveamento, né? Logo nas quartas de final, mas poderia muito bem ser a final da Copa do Mundo de Clubes. E para mim seria um jogo excepcional. Cair agora entre eles final antecipada, não sei se eu posso dizer isso. Deixa eu fechar a janela porque vai chover.
Inclusive, deixa eu fechar outra janela ali, porque eu acho que vai molhar o quarto. Peraí. Beleza, voltando aqui, não posso falar que é uma final antecipada. Por quê? É um mata-mata, né? Sempre sendo um jogo único, claro que qualquer time ele pode apresentar um bom futebol em algum momento e eliminar qualquer um desses dois. PSG e Bayern de Munique podem perder aí na semifinal, né? Para o Real Madrid ou para o Borussia Dortmund. E na final, tudo pode acontecer também, né, galera? Então, assim, não quero trazer que é uma final antecipada, mas para mim, acho que segue como os dois favoritos. Das quartas de final até a final, para mim, serão favoritos qualquer um dos dois que avançar, tá? Então, assim, é um jogo aí pra gente se deleitar, né? Nesse sábado, um jogaço aí. E no sábado, às 5 horas, teremos Real Madrid e Borussia Dortmund, né? A partida que vai definir aí o último semifinalista dessa Copa do Mundo de Clubes. Acho que o Borussia Dortmund é uma equipe que algumas temporadas atrás já foi mais forte, inclusive chegando na final da Champions League, mas que agora para mim não é aquele mesmo Borussia Dortmund que a gente via com muito potencial e que estava alcançando o máximo potencial ali quando jogava, certo? O Real Madrid, por outro lado, é um time que na última temporada teve perdas mais pesadas do que ganhos, porque o time perde o seu principal armador, que é o Toni Kroos, perde o seu lateral direito, que era uma válvula de escape excepcional, que era o Carvajal, e perde o zagueiro. Putz, me fugiu o nome dele, o Nacho. Então, assim, foi uma queda de peças individuais muito grande. E a chegada do Mbappé, por um exemplo, não foi o suficiente para suprir essas perdas, porque o Kroos era quem rodava o meio de campo, né? Já falei muito sobre o Real Madrid aqui, não vou entrar muito sobre esse assunto aí, sobre esse detalhe, mas assim, as perdas do Real Madrid não foram suficientes para suprir as chegadas no Real Madrid, perdão, não foram suficientes para suprir as perdas, certo? Então foi um time que caiu muito de produção na temporada passada, mas agora muda de treinador. Chegou o Xabi Alonso para tentar mostrar outra cara, botar outra cara nesse time aí do Real Madrid. E eu acho que o Xabi Alonso, até com a presença de mais jovens jogadores, né? No jogo passado o Gonzalez, se não me engano, acabou fazendo o gol do Real Madrid. Tem o Arda Güler, né? O nome de outro jogador também no Real Madrid. Então, assim, perdão, pessoal, eu sou péssimo pra gravar nomes, assim, de cara, né? Vamos até perguntar aqui pro Google, né? Arda Güler, né? Foi ele, do Real Madrid, realmente, né? Arda Güler, ele, pô, jogador bem jovem, né? Então, também tá participando aí dos jogos do Real Madrid. Então, a gente viu também um zagueiro novo que chegou agora, até para suprir a ausência do Nacho também, e o Militão não joga tanto. Então, é um jogador jovem, um zagueiro jovem que vem chegando aí para tentar buscar o seu espaço. Então, talvez seja um Real Madrid que ainda esteja tentando se remontar para essa próxima temporada, mas nesse momento aqui eu ainda creio que seja favorito contra o Borussia Dortmund. Então, gente, para mim, palpite, está puramente palpite aqui. Para mim, Palmeiras, Fluminense, PSG e Bayern, para mim, Bayern de Munique e Real Madrid passam de fase aí. E é isso. Na torcida, obviamente, aí pelos times brasileiros, né, velho? Tem uma galera que seca os seus adversários, né? E tá certo, o clubismo à frente de qualquer coisa, mas que aqui a gente comenta de maneira isenta, né? Pelo menos nesse caso aqui agora, mas que torcemos aí pelas equipes do Brasil para que a gente possa cada vez estar mais em alta no futebol mundial, né? E os brasileiros vêm fazendo uma grande apresentação nesse ano. Por que não sonhar com a semifinal brasileira, né? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no nosso canal. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima, meus queridos. Valeu!